Eu sou a Fernanda Pedoni Valdez, sou bióloga, sou mestre em genética e sou aromaterapeuta. E hoje é uma aula muito especial que eu gosto muito. Óleos essenciais são para todas as idades, sim. Então, óleos essenciais para todas as idades, benefícios e cuidados. Então, para quem são os óleos essenciais, né? Quem pode se beneficiar? Todos, nós, todos. Desde bebês, crianças, adultos, idosos, gestantes, lactantes, puérperas. Eu sempre falo, a Rose já sabe que eu falo sempre faço essa piadinha, me dá vontade de engravidar de novo só para usar os meus óleos durante o puerpério. Eu comecei a usar óleo essencial na minha gestação. O óleo de gerânio foi o primeiro óleo que eu usei. Uma amiga me deu quando eu já estava no final da gestação. E durante meu trabalho de parto todo, eu usei o óleo de gerânio. E se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho certeza que o meu puerpério teria sido muito mais tranquilo. E aí existem regras? Sim, claro. Por que eu botei essa imagem? Porque eu vou perguntar para vocês, quem aí tem filho, daria uma taça de vinho para o seu filho? Daria essa barra de chocolate branco? Daria essa carne fritando? Os idosos com colesterol alto, com pressão alta, podem comer essa churrascada aí? Um diabético pode comer esse tanto de chocolate, tomar uma taça de vinho? Uma gestante pode? Uma lactante pode? Então, é óbvio que existem regras, né? Assim como existem regras para tudo na nossa vida. Então, sim, claro que existem regras, e essas regras estão na diluição dos óleos essenciais, a forma de uso dos óleos essenciais, e alguns óleos são restritos, sim, como eu vou falar mais para frente. Então, bebês até 6 meses. E aí, assim, ó, eu estruturei essa apresentação trazendo, então, as exceções, né? O que são as exceções? Porque quando a gente está falando ali de óleos essenciais, no geral, quando eu estou falando no meu Instagram, quando eu estou falando no geral para alguém, eu estou falando para o público em geral, que não são as exceções, que são o quê? Adultos. Então, uma mulher adulta como eu, que não tem nenhum problema de saúde, que não toma medicamentos, que não estou gestando, não estou amamentando, né? Então, a gente está falando no geral. Por isso que hoje eu trouxe para as exceções, tá? Bebês, crianças, gestantes, lactantes, idosos. Senão eu ficaria aqui, poderia ficar por horas, e eu adoro fazer isso, então eu realmente ficaria por horas, eu tenho que conseguir me controlar. Então eu vou trazer aqui as exceções, e pensando num adulto, vocês podem extrapolar tudo isso para um adulto que não tenha restrições, tá? Então vamos começar com bebês até 6 meses. É bem controverso. Tem pessoas que dizem para usar só depois dos 6 meses, tem pessoas que dizem para usar depois de 1 ano. Eu já tenho bons resultados com bebês muito pequenos. Pensar na mãe em conjunto, sempre, porque geralmente o que a gente vê nos bebês pequenos, a gente está vendo na mãe. E aí eu trago principalmente, assim, questões de sono, questões de agitação, de ansiedade. Então, a gente, tratando essa mãe, a gente já está tratando esse bebê. Claro que tem algumas questões mais específicas do bebê, né? E aí, assim, sempre uma diluição de 0,5 no máximo. Tem vezes que eu indico até menos, dependendo da idade do bebê. Esses dias eu tinha uma mãe que estava com um bebê de 1 mês, que estava com muita cólica. E aí eu sugeri uma diluição de 0,2%. Então, quais benefícios que a gente consegue trazer para os bebês, né? A melhora do sono, isso é clássico. Cólica. Muitos bebês já muito pequenos já apresentam dermatite atópica, né? E quem assistiu minha aula da semana passada já consegue entender um pouco o que vem de tudo que a gente usa daqueles produtinhos para recém-nascidos. Questões respiratórias também, para quem está aqui pelo sul do país, como eu. Nossa Senhora, nascer nessa época deve ser duro. E aí, alguns óleos que podem ser usados, depois mais para frente eu vou colocar algumas sinergias, e quando eu colocar essas sinergias, sempre pensando nessas diluições, tá bom? Mais para o final tem uma tabela de diluição também. Os mais usados, e aí a gente pode pensar em usar tanto de forma direta no bebê, como de forma indireta, né? Então, ou usar num difusor, ou usar na mãe, que daí a mãe vai se acalmar, e também o nenê vai ter esse contato aromático, né, através da mãe. Lavanda, camomila romana, laranja doce, copaíba e o balance, que é excelente para puérperas e
e mães, né, puérperas e bebês. E aí a gente tem os bebês de 6 a 12 meses, a gente já aumenta um pouquinho essa diluição, 1%, e aí a gente tem esses mesmos benefícios que eu falei anteriormente. A gente entra aí também com as questões neuronais, que a gente já consegue observar algumas coisas em bebês pequenos, então são casos bem específicos, mas se houver, a gente já pode entrar com alguns olhos que ajudam também nessa parte. E os machucados clássicos dos bebês que começam a engatinhar e a caminhar, né? E aí a gente vem com lavanda, camomila romana, laranja doce, erva doce, o balance, o copaíba, melaleuca, olíbano, capim-limão, e também mais para frente eu vou falar um pouquinho. E aí, quando a gente entra em bebês de 12 a 24 meses, a gente já passa por uma diluição de 2%, e além de tudo que eu já trouxe antes, eu trago também as questões sociais, e aí eu tenho bons resultados também já com crianças que têm algumas questões de socialização, que mais para frente podem vir ou não a ter algum diagnóstico, né? Enfim, de algum transtorno. As questões digestivas e alimentares, né? Pensando já numa criança que se alimenta, com 1 ano as crianças já estão começando a se alimentar melhor, né? Com 6 meses eles começam a introdução, mas a gente sabe que demora um pouquinho, e alguns óleos podem ajudar nesse processo também. E aí, além de todos que eu já falei, a gente pode começar a usar o Brief, o Tangerina também, vetiver para essas questões mais sociais, neuronais, o DDR Prime, que é um mix da DTR excelente, e o OnGuard, que pode ser diluído, ou que daí seria o óleo diluído, né, fazer uma diluição a partir do óleo, ou o Touch, que já é diluído, né. E aí, crianças acima de 2 anos, a gente já pode usar uma diluição de 3%, e aí eu trago esses mesmos benefícios e os mesmos óleos. Então, vamos começar com alguns mais clássicos, não posso trazer todos, que senão me estenderia muito, mas a gente começa com a lavanda, né, que é um óleo que a gente tem que ter em casa, que eu acho que toda família brasileira, toda família do mundo deveria ter um óleo de lavanda em casa. Ele é um calmante, um sedativo muito importante, um antiespasmódico muito bom também, e aí combinado com laranja doce faz uma excelente sinergia. E para estresse noturno também, né, que algumas crianças passam a ter ali por volta de 1, 2 anos, não conseguem dormir, ficam com muito medo, né, ele aliado ao laranja doce é muito bom também. E aí difusão, inalação, né, seja a difusão no ambiente, seja a inalação mais diretamente, né, numa forma mais direta de passar numa golinha, de passar na mãe e a mãe ser o difusor, né, para esse nenê. E massagem, gosto muito de massagem na sola dos pés, para os bebês e para as crianças no geral, eu sempre indico para as mães que se crie essa rotina. Então, na rotina do dormir, a gente já inclui o uso dos óleos essenciais, que aí a gente alia as duas coisas, né? A gente sabe que as crianças precisam de rotina, assim como nós, claro, e aí a gente já alia a rotina ao uso dos óleos essenciais. E aí eu vou trazer algumas sinergias, a lavanda combina muito bem com laranja doce, camomila romana, capim-limão. O melaleuca, eu vou só falar que não precisa vocês se preocuparem em anotar tudo, porque depois eu disponibilizo esse PDF, tá? Aí, ou nos grupos, ou por quem convidou vocês. A melaleuca, que é um antisséptico muito bom, ela substitui, na casa das pessoas para quem eu indico, ela substitui aquele famoso que a gente usava quando era criança, que ardia pra caramba. Um antifúngico muito importante também, um antibacteriano de largo espectro, e ele auxilia muito nas questões respiratórias, até porque muitas vezes que a gente começa com alguma alergia, alguma rinite, alguma coisa, pode se transformar, né, em uma infecção bacteriana nas vias aéreas. A melaleuca ficou coincidentemente até na ordem, a lavanda foi o primeiro óleo que eu usei no meu filho, a melaleuca foi o segundo óleo que eu usei no meu filho, justamente de forma com vaporização, para ajudar nessas alergias respiratórias que ele tinha. Na época estavam construindo perto da minha casa, tinha muito corte de madeira, e aí ele ficava bem, assim, com rinite, né, e aí eu sempre fazia uma vaporização nele. Para limpeza e cicatrização de machucados e feridas, é excelente.
e aí ele junto com a lavanda, junto com o copaíba, faz assim um milagre em limpeza, em feridas e machucados. Infecções por fungos, que pode ser tanto na pele quanto, né, no caso de meninas, assim, que tendem a ter mais infecção fúngica na região genital. Também por difusão ou inalação. E aí, como nessa parte respiratória é muito bom fazer aquelas bacias, né? Então, segura um baúzinho, uma bacia de água quente, não fervendo, mas assim, numa temperatura boa, que chegue a fazer um vapor. E aí tenta deixar perto da criança, né, para que ele inale aquele vapor. Eu me lembro que minha mãe fazia muito isso comigo com eucalipto na época, quando eu era criança. Eu tinha muitas questões alérgicas também. No banho também dá para pingar uma gotinha no chão do banheiro, no chuveiro quente, que aí ele evapora também, né? Então combina muito bem, como eu falei, com copaíba e lavanda, principalmente nessas questões de feridas e machucados, e com limão, na questão respiratória, né? E aí a gente tem o nosso mix perfeito para as questões respiratórias, que é o Brief, que ele tem melaleuca, que ele tem limão, tem louro, tem eucalipto, tem vários óleos muito bons para as questões respiratórias. A laranja doce, que é um óleo, inclusive ele é chamado do óleo da criança, né? Ele é um óleo que ajuda a trazer nossa criança interior de volta. Então, também quando a gente tem questões com o passado, ele é muito bom nesse sentido também, que ele nos ajuda a liberar alguns traumas de infância, algumas questões que não ficaram bem resolvidas. Ele reduz a ansiedade, promove sentimentos de coragem, tanto que ele é um dos componentes do Mix Brave, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Ele traz alegria e bem-estar, e aí a alegria é o que a gente precisa para combater esses momentos de terror noturno, né, que é muito comum nas crianças. Ele ajuda muito nas cólicas intestinais, e faz uma massagenzinha na região, né, do abdômen. Ele combina muito bem com lavanda, vetiver, alecrim, olíbano, cipreste. Foi uma sinergia que eu usei com o meu filho, foi laranja com cipreste. No início da pandemia deu uma bagunçada, né, como todo mundo, e aí ele começou a ficar com muito medo de dormir, ele já dormia no quarto dele há um tempo, e aí ele começou a ficar com muito medo de dormir no quarto dele, e eu usei essa sinergia de laranja com cipreste. O cipreste é um óleo que traz muita coragem também, muita confiança. Aliás, é um óleo que eu amo e é o óleo do mês, né? Então, quem ainda não fez o seu LRP de 125 pontos, faça-o até o dia 15 para garantir esse óleo maravilhoso que é o cipreste. O uso do laranja também por difusão e inalação, eu uso tópico. Só lembrando que os cítricos podem causar, eles têm, né, fototoxicidade, eles podem causar queimadura na pele. Então, claro que se for passar na barriga, se for durante o dia, lembrar de não deixar a criança tirar a blusinha. Então, o indicado é que se use mais de noite para evitar qualquer queimadura. Já trazendo para crianças um pouquinho mais velhas, porque o alecrim não é indicado para menores de 3 anos, e até porque eu sempre falo, né, o que a gente quer de foco para uma criança menor de 3 anos. Então, trazendo para as crianças um pouco mais velhas, principalmente aquelas que já estão nas aulas online, estão famosas aulas online, o alecrim auxilia muito no foco, na concentração e na memória. Ele age de forma fisiológica mesmo, ele atua em uma enzima que se chama acetilcolinesterase, e essa enzima ela é responsável por quebrar a acetilcolina, que é o hormônio da concentração. Então, quando a gente atua impedindo que a acetilcolina seja quebrada, a gente promove um tempo de concentração mais longo. Isso, inclusive, para nós, tá? O alecrim é um óleo que eu uso bastante quando eu tenho que ficar bastante tempo concentrada, seja assistindo a aulas, né? Enfim, escrevendo e tal. Então, o alecrim pode ser usado em crianças já maiores de 3 anos. Ele combina muito bem com o vetiver, que é um óleo aterrador também, né? Então, ele é um óleo aterrador, então ele é muito usado também para foco e concentração, até muito usado para crianças que têm TDAH ou autismo. Ele é um óleo muito bom para aterrar, para trazer para o foco, para concentração. E também o alecrim combina muito bem com o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta também não pode ser usado por crianças menores de 3 anos. E a gente tem que dar uma observada quando a gente usar um alecrim com hortelã-pimenta,
para ver se aquela criança não vai ficar muito agitada, porque são 2 óleos que acendem, que trazem energia. Então, a gente tem que usar e observar para ver se aquela criança não vai ficar muito agitada. Opa, repetiu a laranja aqui. Então, eu trouxe algumas sinergias, como eu falei para vocês, eu não posso trazer todas as que eu já testei, porque eu passaria muito tempo aqui, mas laranja com cipreste é a primeira aqui, porque é uma sinergia que eu amo, e não só para crianças, tá? Então, lembrem que tudo que eu tô falando aqui, a gente pode usar para adultos também, só vai mudar a concentração, essa diluição que vai ser feita. Então, a laranja e o cipreste, eles ajudam muito nessa confiança, a reduzir o medo. Aí, claro, eu botei estresse noturno aqui, porque é o que acontece com as crianças, mas para nós é muito bom também. Eu amo os pinheiros, né? Antes da aula começar, eu inalei o meu Siberian Fir, que é o pinho siberiano que eu amo, e eu acho que eles me trazem muito isso, assim, da confiança que essas grandes árvores têm, né, para se manter na natureza. Laranja e alecrim são 2 óleos que botam para ação, que trazem ação, coragem, então isso é muito bem indicado para aquelas crianças muito retraídas, muito tímidas, crianças que não conseguem, né, relacionar, não conseguem se abrir para o mundo. Então, a laranja com alecrim funciona muito bem. Lavanda com laranja é um clássico para diminuir a ansiedade, inclusive tem estudos mostrando o uso dessa dupla em salas de pré-operatório e comprovado que reduz a ansiedade. Bom, lavanda e camomila romana eu falo que é um mata-leão, né? É para botar a criança para dormir mesmo. Eu confesso que eu usei um tempo na minha casa, porque realmente as noites começaram a ficar muito difíceis durante a pandemia. Então eu fiz uma sinergia de lavanda com camomila romana e é assim. Aí até uma época eu estava aqui no sul de novo e a minha mãe disse: Fernanda, parece que dá um troço para essa criança, e é só de passar o rolãozinho ali no pescoço, dá 2 minutos ele apaga. Lavanda com capim-limão é muito bom também, é uma sinergia que dá muitos bons resultados. Eu só mudei o nome, né? Botei bons sonhos, assim, só para dar uma. Mas é um óleo muito bom para trazer uma noite excelente de sono também. Lavanda, melaleuca e copaíba. Esse trio para machucados e feridas não tem igual, é excelente. E aí, claro, vai ter aquele rolãozinho. Quem tem criança, eu falo que é bom ter um rolãozinho já pronto, mas às vezes não tem, caiu, machucou, cortou o dedo, a mão na cozinha, qualquer coisa, pinga uma gota de cada um na palma da mão, passa o dedo e passa no machucado em cima mesmo, que ajuda muito a, a cicatrizar. E além de serem muito bons antissépticos, né, antibacterianos. E lavanda com vetiver é uma dupla muito boa também para as crianças, para esse momento de aulas online, eu tenho indicado bastante também, porque o processo de ansiedade, ele é antagônico ao processo de aprendizado. Então, uma pessoa, uma criança ansiosa não consegue aprender. Então, não é só acalmar, não é só trabalhar na concentração e na memória, a gente precisa também acalmar essa criança. Então, esses 2 óleos juntos fazem muito bem, e aí a gente pode até intercalar com o alecrim para ajudar na fixação, porque o alecrim ajuda mais no tempo mesmo de concentração, na memória. E aí a doTERRA tem essa linha Kids, que é perfeita, né? São esses óleos já prontos para crianças. E aí, isso aqui tá lá no site, não quero perder muito tempo lendo cada um, mas assim, o Brave, que é para coragem, que é essa mistura né, de laranja, ele tem algumas outras coisas também para ajudar, fazer a criança agir. Muitas vezes a criança não consegue nem ficar na escola, né? Eu tinha um caso de uma filha de uma cliente assim. O Calmer, que é para acalmar, o Rescue, que é um óleo para ajudar a revigorar, ele ajuda também em dores, né, que a criança possa estar sentindo, então ele relaxa a musculatura, ele conforta. O Steady também é usado para acalmar aquelas crianças que têm muita ansiedade, muito nervosismo. O Stronger é para imunidade, então ele é a linha Kids do On Guard, né? E o Thinker, que é para ajudar nessa questão do foco e da concentração. Então, é muito prático, vem numa bolsinha maravilhosa esse kit, e aí tem tudo que as crianças precisam. E aí, vamos para o segundo grupo, que são as gestantes.
Em gestantes, a gente usa uma diluição máxima de 1%, tá? Algumas pessoas até dizem 1,5%, mas eu gosto de ser bem conservadora, e aí a gente usa 1%. Existe uma linha muito forte que diz que não se usa óleos essenciais no primeiro trimestre, mas eu já tive professores muito bons, muito bem conceituados, que usam algumas coisas no primeiro trimestre, e aí a gente tem que pensar que é risco e benefício. Por exemplo, uma gestante que acabou engravidando por acidente, não estava esperando, e aí está muito ansiosa, muito desesperada, muito agitada. Eu não vou dar nada para essa gestante usar, eu não vou deixar ela usar uma lavanda diluída, eu não vou deixar ela usar um olíbano diluído, e aí correndo o risco de entrar numa série crise psicológica, e aí às vezes acaba indo para o médico e o médico dá um remédio psiquiátrico, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar no risco e no benefício. Outra coisa é os enjoos, né? Tem gestante que não consegue comer nada porque não para de vomitar. E aí tu não vai dar nada, tu não vai deixar ela inalar um hortelã com gengibre diluído, vai correr o risco de ter uma desidratação, de ter uma desnutrição, de o bebê não conseguir se desenvolver bem, né? Então é sempre analisar o risco e benefício. Dá para não ingerir, dá para não inalar nada para o enjoo? Beleza. Mas não, o enjoo está muito ruim, não tenho qualidade de vida, então vamos dar alguma coisa. A gente sempre tem que analisar o risco e o benefício. E aí, claro, sempre de forma inalatória ou tópica, tá? A gente não vai usar ingestão nas gestantes. Então, os benefícios, como eu falei, ansiedade, melhora do sono, as dores que vêm na lombar, né? No final da gestação, já com aquela barrigona. As questões respiratórias, algumas infecções, inclusive infecção urinária, que é muito comum na gestação. Alguns machucados que possa vir a ter, questões digestivas, como eu falei, tanto no início, nesse enjoo, como depois aquela azia, né, constante. Eu sentia muito aquela azia já no final da gestação. Facilita a liberação de ocitocina, isso é uma evidência científica já. E uma coisa que eu não botei aqui também é o inchaço, mas eu acho até que eu trouxe algumas sugestões de uso, os inchaços que as gestantes comum ter, né, principalmente no final da gestação. Então, como eu falei, tudo tem suas regras, né? Então, tem alguns óleos que são proibidos em gestantes, sim. O assunto aromaterapia em gestantes ainda é bem controverso, como eu falei no início. Primeiro porque, assim, a gente não consegue ter estudo clínico com gestante, porque é até uma questão de ética e as mulheres não vão se doar para testar se algum óleo vai ser teratogênico ou não, né? Ou seja, vai trazer ou até às vezes matar o feto. Ninguém vai querer se dispor para isso. Então, tudo que se tem é em animais, né? Em ratos, que a gente sabe da ciência que consegue se extrapolar. Então, tudo que a gente tem é para ratas, né? No caso, ratas grávidas. E aí, alguns óleos proibidos são o tomilho, cravo, canela, orégano, juníperos, por causa do acetato sabinila, né, as espécies de juníperos. Óleos ricos em cânfora, então hortelã-pimenta e alecrim. Óleos ricos em tujona, que é o poejo, que acho que a doutora nem tem esse óleo essencial. E o salicilato de metila, que é o wintergreen e é presente no Deep Blue. De novo, a gente sempre vai analisar o risco e o benefício, como eu falei anteriormente. Uma pessoa que não consegue parar de vomitar, tu vai deixar de dar uma inalação de hortelã-pimenta diluído, então a gente sempre precisa levar isso em consideração. Assim como, por exemplo, no momento que a gente está passando hoje em dia, é preferível aumentar a imunidade de uma gestante, usar um On-Guard bem diluído na sola dos pés, ou não usar nada, porque o cravo e a canela podem causar alguma coisa e deixar essa paciente se expor, né? Então, a gente sempre tem que olhar bem o risco e o benefício. Assim como eu trouxe aqui uma observação, os chás, e aí a gente sempre ouve, né, chazinho de erva doce, chá de erva doce, chá de erva doce, numa concentração de mais ou menos, assim, mais do que 300, 400 ml por dia,
pode ser abortivo. Então, a gente sempre tem que olhar tudo com muito cuidado e, claro, né, de uma forma com muita parcimônia sempre para ser de forma correta, né, e segura. Alguns óleos têm uso restrito, então a salvia, esclareia, rosas e jasmim, eles só podem ser usados depois da 34ª, a sálvia mais especificamente a partir da 37ª, e ela é muito bem indicada no trabalho de parto, mas ela aumenta as contrações, então quando utilizada, ela tem que ser utilizada com supervisão, porque uma paciente que está lá sem contração, ela pode usar uma sálvia e dar esse estímulo, né, da contração, e a paciente pode até se assustar, enfim, quem já teve filho sabe que as contrações doem e tal. Então, quando usar a sálvia, ela é muito bem indicada, mas ela tem que ser usada com supervisão. Eu trouxe também alguns chás, que também deve se evitar, como já falei, da erva doce. A sálvia esclareia, o alecrim e o tomilho têm efeito hipertensivo, por isso que eles não podem se usar. E a lavanda, aí assim, ó, vou trazer esses dois pontos da sálvia esclareia, que dependendo de mulheres que já têm alguma tendência a ter hipertensão, ela pode ser hipertensiva, e em mulheres que tenham recebido peridural, ela pode baixar muito a pressão, por isso que vocês vão ver a sálvia dos dois lados, né, tanto da hipertensão como da hipotensão. Então, mulheres que recebam anestesia peridural não devem usar lavanda, sálvia e ylang-ylang, porque eles realmente dão essa baixada, e aí pode baixar muito a pressão arterial. Então, óleos que são muito bem indicados em gestantes, né? Lavanda, copaíba, olíbano, camomila romana, ylang-ylang, gerânio, que eu amo de paixão, é o meu óleo da vida. Os cítricos, né? Laranja, tangerina, limão e bergamota, sempre cuidando com a fototoxicidade deles e lembrando que gestantes têm mais tendência a tem um aumento de melanina, né? Então a gente tem mais tendência a ficar com essas manchas. Então, mais cuidado ainda com os óleos cítricos, mas eles são muito bem indicados para auxílio emocional. E aí tem alguns que a gente pode usar em combinação, eu trouxe aqui algumas combinaçõezinhas, então, por exemplo, lavanda, pimenta preta e copaíba numa sinergia para redução de dores. E aí eu botei aqui usar o mínimo da pimenta preta, então quando a gente vai pensar numa sinergia, aí se a gente for pensar em 1%, a gente tem que pensar nessas diluições para usar menos pimenta preta do que os outros dois, que também são bons analgésicos, né? A copaíba é um excelente anti-inflamatório. Então, aquelas dores de lombar são muito beneficiadas, as pacientes são muito beneficiadas com essa sinergia. Infecções bacterianas e fúngicas, tanto a camomila romana quanto a melaleuca, e aí a melaleuca não pode ser usada durante o trabalho de parto, mas ela pode ser usada em outros momentos, com compressa, com banho de assento, ela pode ser muito bem indicada, e a camomila romana também, que é muito boa para essas questões de infecções bacterianas e fúngicas na região vaginal, né? O cipreste, que é nosso queridinho deste mês, é muito bom para hemorroidas, que é muito comum, né, em grávidas também, e em pacientes que têm retenção de líquido. Então, ele é um óleo excelente também para ser usado pelas gestantes. E aí a gente passa para as lactantes e puérperas. Quando a mulher, durante o trabalho de parto, já pode ser usado 2%, e depois que ela ganhou o bebê, pode ser usado 2%. E aí, de novo, eu trago que os benefícios principal é a questão da ansiedade, principalmente para as mães de primeira viagem, que daí impacta em todo o resto, né? No sono, na produção de leite diretamente, e aí no sono do bebê também. Para as dores, muitas vezes, inclusive das mulheres que tiveram cesárea, né, que ficam com muitas dores, ou mesmo quem teve parto normal, mas que às vezes teve alguma laceração e teve que tomar algum ponto. Para as questões respiratórias, infecções no geral, cicatrização da cesárea, como eu botei aqui, as questões digestivas e produção de leite. Então, de novo, eu trago esse lavanda, pimenta preta e copaíba para redução das dores, cipreste, copaíba e gerânio para as mulheres que têm engurgitamento, né, e que acaba às vezes até virando numa mastite. Então ele ajuda a amolecer, a diminuir aquele leite que fica muito, que chega até às vezes a empedrar, né, no início da amamentação.
Erva doce, que é um óleo muito bom para aumentar a produção de leite. E aí também a gente tem que pensar na questão da ansiedade, né? Então a gente sempre tem que juntar isso com uma questão emocional que afeta bastante a produção de leite também. Cicatrização, seja da cesárea, seja de pontos que possa ter tomado, lavanda, copaíba, olíbano, melaleuca. Não tem todos, tem 1 ou 2 ou 3, pode juntar, tendo esses 4, pode juntar também, e aí sempre dilui no óleo vegetal, esses óleos essenciais, e aí mistura bem, e aí coloca na água. Por quê? Porque daí o óleo essencial vai diluir no óleo vegetal, e o que vai entrar em contato direto com a pele da mulher é o óleo vegetal, e não um óleo essencial direto, porque um óleo essencial direto numa região ferida pode machucar bastante. Suporte emocional, de novo, olíbano, lavanda, bergamota e ylang-ylang são muito bem indicados. E o peppermint e o spearmint para questões do trato intestinal, que algumas mulheres ficam, né, com alguns problemas intestinais logo após o parto, principalmente se em caso de cesáreas, né. Eu nem estou olhando o chat aqui para ver se tem alguma pergunta, mas acho que eu respondo tudo no final, pode ser? E aí a gente passa para o nosso quarto grupo de exceção, que são os idosos. Não sei se quem está por aqui já assistiu, eu já fiz uma classe só com óleos para terceira idade, e a gente pode se beneficiar muito em ajudar os nossos idosos com os óleos essenciais. Também a diluição máxima de 2%. E aí eu trouxe aqui só algumas questões, porque senão, né, eu fiz uma aula inteira só com óleos essenciais para idosos, então eu vou trazer aqui só hipertensão, diabetes, dores musculares e articulares e as questões emocionais. Então, vou começar com a questão da hipertensão, e aí eu trago aqui 3 óleos muito bem indicados para a hipertensão. Um deles é o ylang-ylang, que ele ajuda a corrigir as arritmias, ele é um calmante, um sedativo muito bom, além de ele ser um afrodisíaco, né, que às vezes os idosos gostam e querem, né. Eu trago também a lavanda, que também é um hipotensor muito importante, um calmante, né. Ele ajuda também nas questões intestinais e espasmos, né, que é bem comum também nos idosos, assim como a questão noturna, né. A gente sempre fala, assim, né, que os idosos eh, voltam a ter algumas questões que as crianças têm, né. Então a gente pode auxiliar e muito com o uso da lavanda nessa questão do sono. Esses 2 óleos não têm interação medicamentosa, que é uma questão que a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente, faz, né, a gente promove o uso, de óleos essenciais para idosos. E também sempre difusão, seja no ambiente, seja uma inalação consciente ou massagem. A manjerona é um óleo excelente para reduzir a pressão arterial. Ela é muito boa mesmo, ela regula tanto a pressão arterial como o ritmo cardíaco. É um calmante excelente, além de ficar uma delícia na comida, né, eu tô viciada em cozinhar com manjerona, assim, dá um sabor maravilhoso. As pessoas que têm comido a minha comida com manjerona falam: "Nossa, que fica meio frutado, assim, meio, não sei, fica uma delícia". Então dá para colocar num azeite também, temperar uma salada, mas a gente vai usar normalmente de forma inalatória e massagem. Claro que num azeite, como eu tô falando, fica super diluído, então também fica bem seguro. Também não tem interação medicamentosa. Aí eu já trago um pouquinho para a questão da diabetes. O gerânio é um óleo excelente, tem evidências científicas dele já mostrando que reduz o nível glicêmico, assim como reduz o estresse oxidativo das células, o que é muito importante, né? A gente sabe que com o passar da idade a gente vai acumulando radicais livres por tudo que a gente vai passando na nossa vida, né? Seja má alimentação, estresse, poluição, enfim, tudo que a gente vai passando na nossa vida. E o gerânio é excelente para reduzir o estresse oxidativo. Ele também faz uma proteção hepática e metabólica muito importante para todos nós, mas para os idosos muito importante também.
Uma inalação 2 vezes ao dia, seja difusor pessoal ou de ambiente, e massagem na sola dos pés, e ele também não tem interação medicamentosa, então pode ser usado com segurança. A canela, então as 2 canelas, tanto a cássia como a casca de canela, também ajudam muito a reduzir o nível glicêmico. No entanto, elas têm interação medicamentosa, então a gente vai usar elas com mais cautela, com mais cuidado, mas elas são bem potentes em reduzir o nível glicêmico. Até um professor uma vez contou que teve um paciente que usou no difusor e foi dormir e não tinha se alimentado bem e teve uma hipoglicemia. Então a gente tem que ter bastante cuidado também quando usar, né? E aí eu trouxe aqui só algumas questões de interação medicamentosa com os quais as canelas interagem, que são os benzodiazepínicos, né, que são os ansiolíticos, os hipnóticos, a varfarina, que é um anticoagulante, que é bem comum em pessoas idosas, antihistamínicos, Viagra e inibidores do vírus da HIV. Então, sempre esperar 3 horas após o uso de após ou antes, né, o uso de algum medicamento. E aí fazer preferencialmente massagem que não tem interação. Então, preferencialmente massagem, mas se for indicado ingestão ou inalação, principalmente a ingestão, que são os principais meios de interação medicamentosa, fazer uso sempre 3 horas antes ou depois do medicamento. O Smart Sasse é um mix que é muito bom para reduzir, né, a diabetes, mas porque ele tem vários óleos que são, né, bons nesse sentido, canela, gengibre, mas também esses óleos têm interações medicamentosas, então também usar com cuidado em pacientes que tomem medicamentos. E aí, eu trago a copaíba, que é um óleo que eu amo, é um óleo para inflamação, e aí seja essa inflamação muscular, articular, inflamação no corpo no geral, ela é muito boa, um analgésico muito importante. Eu tenho casos de pessoas, inclusive esses tempos agora, uma amiga minha me mandou uma mensagem que a mãe dela tinha fascite plantar. E ela é super ativa e tal, e não estava nem podendo caminhar direito. E aí ela falou que a mãe dela usou, como eu indiquei, sublingual, e que meia hora depois ela falou, nossa, será que isso é placebo? Porque eu já não estou sentindo dor. Aí, quando ela me contou, eu falei, não, não é placebo. E ela, no dia seguinte, ou seja, com dois usos, ela usou num dia, no dia seguinte ela usou a copaíba de novo, ela voltou a correr. E ela ficou muito feliz com isso. Então, ele é um poderoso analgésico anti-inflamatório, também é um óleo que todo mundo tem que ter em casa. Reduz estresse oxidativo nas células também, né? A copaíba é o grande ouro brasileiro, né? Tá se descobrindo cada vez mais coisas com a copaíba. A nossa Amazônia querida está nos dando esse presente. Então, a gente tem que usar essa maravilha com muito amor e muito carinho. O uso pode ser com compressa, então a gente bota, né, numa bacia, e aí bota uma água quente, pinga algumas gotas ali do óleo essencial, bota uma toalhinha e bota no local. Se tiver alguém para fazer uma massagem, melhor ainda. E a ingestão sublingual é um jeito muito bom de usar também. Eu botei aqui a copaíba com lavanda porque é uma excelente forma de analgesia, né? E nenhum desses 2 óleos tem interação medicamentosa. O Deep Blue é outro que é muito bom, né, para reduzir dores musculares e articulares, mas a gente sabe que ele tem interação medicamentosa principalmente por causa do Intergreen, que é basicamente salicilato de metila, que interage com os anticoagulantes, que é muito comum, né, em pacientes idosos. Então a gente tem que usar ele com bastante cautela. Mas para quem não tem nenhuma desses problemas, não usa nenhum medicamento nesse sentido, ele com copaíba é perfeito, uma diluição do Deep Blue com copaíba. Ele não pode ser ingerido nem inalado, por isso que ele tem inclusive aquela tampa de segurança. Se eu não me engano, só o Deep Blue e o Intergreen tem essa tampa de segurança. Então, aqui algumas das interações, né? A camomila alemã, que também interage com vários medicamentos. E em massagens, para quem usa,
esses medicamentos, ele não deve ultrapassar 10%, mas eu sou bem mais cautelosa, como eu falei para vocês, então eu indicaria no máximo 5% e de uma forma bem pontual, não seria um uso contínuo. O gengibre é uma opção também para quem tem esses problemas, essas dores musculares e articulares, principalmente articulares, né, as artrites e as artroses que são mais comuns nos idosos. É um anti-inflamatório muito bom também, um analgésico. Ele também tem interação com alguns medicamentos, então é sempre importante a gente ter isso em mente. E aí eu vou trazer um pouquinho das questões emocionais. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque são bem parecidas com o que eu trouxe para os bebês e para as gestantes, né? Então, para a ansiedade, lavanda, copaíba, manjerona, capim-limão, sândalo, ylang-ylang, camomila romana. E os cítricos, lembrando que os cítricos têm alguma interação com medicamentos, também tem que ser levado em consideração. Os outros aqui não tem. Eu botei aqui no capim-limão porque tem alguns estudos que mostram que pode ter uma interação medicamentosa, mas não tem nada confirmado. Então, os cítricos aqui, com benzodiazepínicos, hipnóticos, varfarina, que são geralmente esses remédios que têm interação, que é uma questão mais técnica, assim, de onde eles são metabolizados, não vou entrar muito nisso aqui, mas se for ingestão, lembrando que o citrus bliss não pode ser ingerido, se for ingestão do tangerina, ou do lemon, ou do laranja, fazer com intervalo de 2 a 3 horas do medicamento, seja antes ou depois. E aí algumas sinergias também, que de novo são bem parecidas com as que eu trouxe, lavanda com laranja, vetiver com capim-limão, lavanda com camomila romana, ou lavanda com capim-limão, camomila romana com cipreste. O uso pode ser com banho, escalda-pés, massagem, inalação. O laranja e o copaíba podem ser sublingual também. A insônia é um clássico, né? Até por questões fisiológicas, eles deixam de produzir tanta melatonina, enfim. E aí, na depressão, é o contrário, né? Na depressão, a gente precisa dar óleos que estimulem. Num paciente com depressão, a gente não usa óleos, por exemplo, ylang-ylang, lavanda, para diminuir. A gente usa óleos para estimular. E aí, a gente pode usar hortelã-pimenta, eucalipto, alecrim, cuidando que esses têm, sim, interação. Eles não podem ser usados. De novo, a gente traz o risco e o benefício. Então, um paciente que está com depressão e tal, a gente vai indicar, mas de uma forma muito segura, porque esses 3 óleos não podem ser usados em pacientes que têm hipertensão, mas a gente sempre tem que avaliar. Então, a gente usa eles, intercala com algum óleo que tenha um efeito hipotensor, para poder ir balanceando esses efeitos, porque também a gente, não é porque tem depressão que a gente vai deixar de usar e deixar um paciente lá de cama, que não consegue nem levantar, né? Então, a gente vai usando, intercalando os protocolos, e a gente tem resultados muito bons. Deixa eu ver as perguntas. Quem é laranja doce? Laranja, Wild Orange. Citrus aurantium. Ah, a Rose já tinha respondido ali. Qualidade de sono, né? A Mela leu que não pode faltar em casa que tem criança. Camomila romana eu amo também. Para hemorroidas, fazer banho de assento, sim, Julie, mas lembrando de ou diluir em uma colherzinha de álcool de cereais ou diluir em óleo vegetal, para não correr o risco de uma gotícula do óleo essencial entrar em contato com o machucado, né? Usar peppermint pode interferir na redução do leite materno, sim. Como eu falei, uma paciente que está com problema intestinal, né? A gente vai sempre balancear ver exatamente o risco e o benefício. Eu tenho uma cliente que usa peppermint quando ela tem enxaqueca e ela amamenta e continua bem na amamentação. Claro que ela usa quando ela tem as crises de enxaqueca, então não é todos os dias. E aí, de novo, a gente tem que ver o benefício e o risco, porque uma mãe com enxaqueca não consegue amamentar também. Então, ou ela cura essa enxaqueca, ou ela não vai conseguir amamentar também. Vai deixar aquela criança, ainda mais quando a criança chorar.
Então, a gente tem que pensar nisso, assim como uma mãe com uma prisão de ventre, né, com alguns, sei lá, com gases intestinais. A mãe precisa estar bem, sempre. Mãe feliz, criança feliz. O gengibre pode ser bom para fibromialgia, sim, lembrando que a fibromialgia tem um fundo emocional muito forte. Então, precisa tratar a parte emocional também. Ai, o Deep Blue é maravilhoso, eu amo também. Sim, Rejane, tem óleo bom para reduzir o colesterol, sim, e os cítricos no geral, tá? Os cítricos, aliado ao cipreste, num emplastro também é muito bom, principalmente, não só no colesterol, né, mas até para quem tem problema de gordura no fígado. Como eu falei, eu não pude trazer todas as questões que a gente tem, né, com idosos, mas eu acho que essa minha aula deve ter ficado gravada, não sei, a Rose pode dizer melhor se essa aula da terapia na terceira idade ficou gravada. Mas o limão é bem indicado para quem tem colesterol alto. Sim, questões hormonais tem vários, e aí precisa entender um pouquinho melhor, né, Ana Paula? São coisas mais assim, específicas, mas gerânio, rosas, o jasmim, são óleos que ajudam bem. Mas aí essas questões mais específicas a gente precisa entender um pouquinho melhor, né? A copaíba ela é muito usada também para endometriose, porque ela ajuda nas inflamações, então nos casos de mioma seria bem também. O indicado para fibromialgia, Rô, como eu falei, a gente precisa tratar tanto a dor quanto a parte emocional. Então aí a gente tem que entrar nessas duas partes. Copaíba é muito bom, lavanda é muito bom, um balance, um serenity, não só tratar a dor, né? A gente tem que pensar também na parte emocional, um Deep Blue. Limão para colesterol, usar deve ser sublingual. Eu acho melhor usar em cápsula, não é todo mundo que aceita bem o cítrico sublingual. Então, eu acho melhor usar em cápsula. Até mesmo por massagem, tá? De uso tópico. A aula tá no canal do YouTube. Ai, que bom. Obrigada, Rose. Ah, botou o link aqui. Obrigada. Bom, gente, mais alguma pergunta? Espero que eu tenha sido útil. Espero poder ter tirado algumas dúvidas. Obrigada mais uma vez, Rose e Léo, pelo convite. Pode me chamar.